Olá! Quando a gente leva uma criança no carro, a segurança dela está literalmente nas nossas mãos. Mas, será que todo mundo conhece as regras direitinho? Hoje, a gente vai desvendar a legislação brasileira para garantir que toda viagem com os pequenos seja o mais segura possível. E olha, tudo começa com esse princípio fundamental do Código de Trânsito. Antes mesmo de se falar em cadeirinha, a lei já deixa muito claro: quem dirige precisa ter total domínio e atenção. E com uma criança a bordo, essa responsabilidade se torna ainda mais gigante. Para organizar nossa conversa, vamos seguir esses pontos aqui. A gente começa falando da responsabilidade ao volante, depois mergulha na lei da cadeirinha, vê o dispositivo certo para cada fase, passa pelas exceções e no final faz uma reflexão que é super importante. É bom ter isso em mente. A lei enxerga quem está dirigindo como o principal protetor. As regras que vamos ver a seguir são, na verdade, as ferramentas para cumprir essa missão. Agora sim, vamos para o que interessa. A Resolução 89 do CONTRAN é a norma que detalha exatamente como transportar as crianças. E ela não é só burocracia, não é? É um guia técnico pensado para salvar vidas. O primeiro ponto que a gente precisa guardar é a idade. A regra geral diz que crianças com menos de 10 anos devem ir sempre no banco traseiro e usando um dispositivo de segurança. Mas atenção, porque a idade é só metade da história. E aqui está outra metade, a altura. Para poder deixar de usar o dispositivo de retenção, a criança precisa de uma de duas coisas: ou ter completado 10 anos de idade, ou já ter atingido 1,45 m. O que acontecer primeiro já está valendo. Essa é a regra-chave para fazer a transição. Certo, mas e como saber qual dispositivo usar? A lei é super clara nisso e divide tudo por fases de crescimento. Vamos passar por cada uma delas agora para não ficar nenhuma dúvida. Começando pelos pequenininhos, os recém-nascidos e os bebês mais novos. A primeira proteção obrigatória é o famoso bebê conforto. Então, a regra geral é para crianças de até 1 aninho ou 13 quilos, mas o ponto mais importante é sempre dar uma olhada no manual do dispositivo. A indicação do fabricante é que manda, porque cada modelo tem suas próprias especificações de segurança. E aqui, gente, está o ponto mais crítico sobre o bebê conforto: a posição. Ele tem que ser instalado virado para trás, no sentido contrário ao do carro. É essa posição que protege a cabeça, o pescoço e a coluna do bebê, que são super frágeis, sabe? Numa freada brusca ou batida, isso faz toda a diferença. A criança cresceu um pouco e o dispositivo de segurança precisa acompanhar esse crescimento. É aí que a gente entra na fase da cadeirinha. A cadeirinha é para crianças entre 1 e 4 anos de idade ou com peso entre 9 e 18 quilos. E, de novo, a recomendação do fabricante é o melhor guia para saber a hora certa de fazer essa troca. Agora, diferente do bebê conforto, a cadeirinha já é instalada virada para frente, mas claro, sempre no banco traseiro. E o ajuste certinho dos cintos da própria cadeirinha é fundamental para que ela funcione direito e proteja o corpo da criança. Continuando a jornada do crescimento, a gente chega no assento de elevação, que muita gente conhece como booster. Esse dispositivo é obrigatório para as crianças com idade entre 4 e 7 anos e meio, ou com peso entre 15 e 36 quilos, e que ainda não chegaram em 1,45 m de altura. E o mais interessante sobre o assento de elevação é a função dele. Ele não tem um cinto próprio, né? A ideia é elevar a criança para que o cinto de segurança do carro passe nos lugares certos, a faixa de cima pelo ombro e a de baixo pelas coxas, nunca, jamais pelo pescoço ou pela barriga. E aí, finalmente, a gente chega na transição para o uso do cinto de segurança do próprio carro. Mas quando que isso pode acontecer? Bom, entre 7 anos e meio e 10 anos, a criança que já atingiu 1,45 m pode usar só o cinto do carro. Mas olha a regra, sempre no banco traseiro. O banco da frente só está liberado depois dos 10 anos de idade. E como quase toda regra, essa também tem as suas exceções, bem específicas e previstas em lei. Vamos dar uma olhada em quais situações uma criança com menos de 10 anos pode, legalmente, ir no banco da frente. E aqui estão as únicas 3 situações. Em picapes, por exemplo, ou carros que só têm o banco da frente, quando o número de crianças com menos de 10 anos é maior que a capacidade do banco de trás, ou se o banco traseiro do carro só tiver, de fábrica, aqueles cintos de 2 pontos. Mas, atenção, em todos esses casos, o dispositivo de segurança adequado para a idade e peso continua sendo obrigatório.
E tem outras exceções. A lei não exige os dispositivos em táxis, transporte por aplicativo ou ônibus. E um alerta máximo de segurança sobre airbags. Se for preciso levar uma criança na frente, o banco tem que ser recuado ao máximo. E, por favor, muita atenção a isso. Nunca, em hipótese alguma, instale um bebê conforto virado para trás num banco com airbag ativo. A força de um airbag pode ser fatal para o bebê. Bom, estamos chegando na parte final da nossa análise. E o foco agora muda um pouco da regra para a responsabilidade que está por trás dela. Usar o dispositivo certo não é só sobre seguir uma lei. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Qual é a consequência real de não usar a cadeirinha ou de usar o dispositivo errado? A lei é bem clara. Ignorar essas regras é uma infração gravíssima. Dá multa, dá pontos na carteira, mas, vamos ser sinceros, esse é o menor dos problemas. O risco de verdade não se mede em dinheiro. A lei dá as ferramentas, ela protege. Mas no fim do dia, quem realmente salva a vida de uma criança é a decisão de quem está ao volante. É uma escolha que precisa ser sempre a certa. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos.